Receberemos agora, no nosso congresso, o painel Novas Fontes Alternativas de Receita para os Municípios, Reforma Tributária. Para mediar o nosso encontro, convidamos o secretário de Fazenda de Nova Lima, Alisson Diego Batista. Convidamos o palestrante, o consultor de finanças da CNM, Eudes Cipel. Passamos agora a palavra para o mediador, secretário de Fazenda de Nova Lima, Alisson Diego Batista. Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar aqui o Dr. Marcos, nosso presidente da MM, cumprimentar o Ângelo, da CNM, cumprimentar o Vladimir, nosso ex-prefeito também aqui, e coordenador da nossa MM, cumprimentar Paulo Zilkowski, que é o presidente da CNM também, cumprimentar especialmente prefeitos, prefeitas que estão aqui. Acho que o pessoal está chegando do almoço, mas cumprimento a todas as prefeitas e prefeitos que já estão presentes e seus respectivos assessores, auxiliares, enfim. É um momento muito importante esse que nós estamos vivendo entre o resultado eleitoral e a posse, né, Eudes? E cumprimento também aqui o doutor Eudes, que é uma referência em direito tributário, estudos sobre o impacto da reforma e estudos tributários referentes aos municípios. Eu queria fazer uma fala breve aqui, antes de introduzir o assunto que o doutor Eudes vai tratar, lembrando uma coisa muito importante. Eu escrevi isso num artigo que eu publiquei outro dia. Esse momento entre a vitória eleitoral e a posse é um momento que a gente denomina de euforia, né? A euforia costuma durar um ano, é um ano eufórico. O segundo ano vem a perplexidade. Nossa, eu não planejei, eu não consegui, é tão mais difícil do que eu imaginava, é difícil, o que eu vou fazer, as entregas, o secretário que eu achei que era bom, ele não é tão bom assim. Depois, do terceiro momento, vem a frustração. Nossa, para isso que eu fui eleito, que arrependimento de ter sido candidato. E essa frustração, ela toma conta do ambiente, né? E, por último, vem o desespero, depois da frustração. O quarto ano tem eleição, o que eu já entreguei, o que eu não entreguei, como é que eu vou fazer agora? Fica com essa ansiedade lá no alto, e aí vem a frustração. Nosso desafio aqui é transformar a euforia em tranquilidade, em motivação, transformar a plexidade em dedicação, transformar a frustração e o desespero em resultados tangíveis e tranquilidade para uma possível disputa à reeleição ou a reeleição do projeto político. Pois bem, nesse sentido, eu queria dizer que é fundamental um planejamento bem feito para que, efetivamente, não haja tanta euforia, tanta perplexidade, tanta frustração e tanto desespero. E, nesse sentido, é absolutamente fundamental que haja uma estruturação financeira dos municípios. É impossível fazer qualquer planejamento estratégico, fazer um PPA sólido e com resultados, se não houver, efetivamente, um conhecimento orçamentário, uma estrutura tributária séria e que tenha resultados concretos. A Constituição Federal reserva aos municípios apenas 3 impostos, não é? O IPTU, ISS e o ITBI, além das cotas partes e as transferências constitucionais, mas apenas esses 3 impostos. Então, eu quero falar um pouquinho aqui brevemente, estou aqui com um timekeeper aqui, de mais 2 minutinhos, vou passar aqui para o doutor Eudes, mas o que nós fizemos, por exemplo, em Nova Lima? Um desses 3 tributos tinha um grande problema em Nova Lima, que é uma sobrevalorização, e nós conseguimos,
praticamente triplicar o valor do ITBI, a arrecadação de ITBI, com ajustes com base no precedente do STJ. Então, foi um case, realmente, um ITBI superior a 120 milhões de reais esse ano, na nossa previsão. Eu não conheci outro município que fez isso, doutor, mas eu acho que fomos os únicos. Pegamos o precedente do STJ e construímos com base efetivamente no valor venal. Não é nada tão difícil, mas assim, é importante pensar de forma estrutural o que pode, o que não pode ser feito, com base no IPTU, por exemplo, a planta genérica de valores, enfim, e o ISS, que já está à vista de ser extinto com a reforma tributária, né? Então, nesse sentido, para passar a palavra para o doutor Eudes aqui, nós estamos no momento de transição, ou como diria Guimarães Rosa, de travessia, né? Há uma travessia pela frente. Reforma constitucional que estabelece uma mudança, a maior mudança no sistema tributário nacional desde a Constituição de 88, e os municípios, qual o papel dos municípios nesse momento? O que aguardar dos municípios nesse momento? Por fim, eu trago 2 dados importantes aqui. Ganhar a eleição nem sempre é o mais fácil, governar nem sempre é o mais difícil, governar é o mais difícil. E governar sendo gestor é mais difícil ainda. Esse é o desafio que se impõe para os senhores e para as senhoras. É um desafio presente que se impõe para os senhores e para as senhoras. Nós tivemos nos últimos 10 anos um aumento de 5 para 7,3 milhões de novos servidores públicos nos municípios. E nós tivemos praticamente o dobro de arrecadação. Boa parte dessa arrecadação foi completamente tomada justamente por novos servidores. Será que melhorou a qualidade do serviço público? Essas perguntas têm que ser feitas. Ou será que é apadrinhamento, clientelismo, assistencialismo? É preciso também fazer essa pergunta. E o outro problema são os RPPS, né? Os RPPS hoje no Brasil, os RPPS municipais, eles têm cerca de R$1 trilhão de déficit. É uma bomba gigante. E os senhores e as senhoras foram eleitos para resolver esses problemas, né? Até porque a população, daqui a pouco, passa a lua de mel e vem cobrar, né? Então, vamos passar aqui a palavra ao doutor Eudes, que tem uma experiência consolidada, 20 anos de experiência na CNM, como consultor na área tributária, e representa o municipalismo brasileiro junto ao Comitê da Reforma Tributária. Doutor Eudes. Obrigado. Boa tarde, Minas Gerais, boa tarde ao 7º Congresso dos Novos Gestores, uma saudação muito carinhosa e especial a você, prefeita, prefeito, que está aqui, eleito, reeleito. Meu carinho, minha saudação tão especial à equipe da MM, na figura do nosso presidente, um obstinado pelo municipalismo, um obstinado pelo trabalho, acima de tudo. Parabéns pelo grande evento, parabéns pela equipe. Alisson, que também saudação, que compõe conosco na mesa aqui. E dá início. Foi falado aqui pelo secretário Alisson sobre esse período que vocês vivem agora, que é um período cor-de-rosa. Mas, pouquinho tempo atrás agora, vocês pactuaram desafios, vontades, necessidades, desejos, que as vossas comunidades escolheram os senhores e entenderam que os senhores e as senhoras são os mais hábeis ou os daqueles que se colocaram os mais adequados para tentar atingir esses desejos, essas vontades, essas necessidades. Sonhos, inclusive, de vocês de realizar pelas suas comunidades. Para tudo isso, pode ter certeza. Você vai descobrir nesses 4 anos que foi traçado aqui pelo secretário Alisson, de chegar no desespero, no final dos estágios, você vai descobrir a importância da receita. A receita é o oxigênio da administração municipal. Eu não preciso aparecer lá não, tá? Só precisamos passar aqui. Aí. Para lá, tá, obrigado. A receita, o oxigênio, é o oxigênio da administração municipal. Sem ela, você pode ter as melhores pessoas, você pode ter as melhores estruturas, ter selecionado os melhores quadros, vai acontecer o que aconteceu ali em 2015 e 2016, que nós vimos muitos prefeitos e prefeitas saírem, com bons secretários, bons projetos, mas faltava dinheiro no país, faltava dinheiro para pagar as contas e nós não conseguimos entregar nada. Se você, uma administração sem recursos, sem receita, é a mesma coisa que um corpo sem respirar. Não funciona. E o primeiro problema, o primeiro lugar que vai dar problema é aqui, na gente, vai deixar de oxigenar, é também no serviço público.
é também na administração. Os técnicos vão bater cabeça, não tem mais uma prefeitura, tem 10, 12, 15, um puxa para cá, o secretário de Receita, de Finanças, vai ser o que vai sofrer, vai cortar todo mundo. Então a Receita é o oxigênio da administração. Não esqueçam disso, porque nos últimos 4 meses você não falou disso com a sua comunidade. Pode ter certeza que ela não quis saber disso, e ela tem desejos, tem vontades, tem necessidades. Você também tem sonhos que você quer realizar para ela, e mais do que nunca você vai precisar deste oxigênio. Que você levantou hoje de manhã, veio para cá, se ajeitou, quem tem cabelo arrumou o cabelo, olhou na frente do espelho, né, e veio para cá, mas não pensou que para que nós pudéssemos estar aqui hoje, enfrentar mais esse dia, nós respiramos. A administração também pensa muito pouco nas receitas. E se isso tem valor e é tão importante, não, eu valorizo, então tem que fazer parte da tua estrutura de planejamento toda semana. Porque se é uma coisa importante para você, se é uma coisa impactante, como é que não faz parte da tua agenda de trabalho durante a semana? Tem que fazer parte. A receita tem que ser discutida, alternativas, como eu vou incrementar, como eu vou trabalhar, e o tempo é curto, mas eu quero só dar insights para você. No IPTU, vamos trabalhar a planta genérica de valores, agora nós temos facilidades, não precisa mais ir para a Câmara de Vereadores, você faz a atualização do metro quadrado territorial predial agora do seu gabinete por decreto, mudou a legislação, emenda constitucional 132, reforma tributária, recadastramento imobiliário. Quantas áreas você cresceu, evoluiu no seu município nos últimos 10 anos? Não interessa se o município é pequeno ou grande, cresceu, tem loteamentos novos, aquelas áreas não estão lá dentro, áreas ampliadas, desde o Estatuto das Cidades no início desse século, né? Piscina é área construída, né? E que talvez nós não tenhamos cadastrado, não temos a classificação dos imóveis, loteamentos, regularização, alíquotas dos imóveis, cruzamento de cadastros, às vezes não precisa sair de dentro da prefeitura, está cheio de cadastros no cadastro imobiliário que nós podemos evoluir nesse processo. Também é tributo nosso, IPTU, além do IPTU e ITBI, fazer a avaliação em loco do imóvel ajuda a crescer. Sair da planta genérica de valores no ITBI, porque no IPTU é impossível, pessoal, porque o fato gerador do IPTU é 1º de janeiro de cada ano. Não tem como nós irmos em todos os nossos domicílios avaliar os imóveis no dia 1º de janeiro. Agora, ITBI, na maioria dos municípios, entra quantos por semana? 3, 4, 5? Para que eu preciso daquela planta genérica desatualizada que a Câmara nunca aprova, que está com valor sub... Eu poderia fazer sem planta genérica de valores. Não precisa ter planta genérica de valores para ITBI, na grande maioria dos municípios, certo? Que tem poucas ITBI. É em loco, é avaliado a preço de mercado, real, em loco. Eu consigo olhar as deficiências, os problemas daquele imóvel, né? Fazer as avaliações em loco, eu ganho dinheiro com isso, crio um banco de dados com isso. Se eu estou fazendo isso há 5, 6 anos, eu sei o metro quadrado na Rua Soledade, número 80, de tantas avaliações que eu já fiz naquela rua, né? Um estagiário cuida dos classificados que tem nas páginas da internet, nas páginas dos jornais. Eu alimento a minha estrutura com informações, tecnologia para transacionar. Quantas vezes um ITBI deixa de ser recolhido porque entre o trâmite da aquisição, ir ao cartório e voltar à prefeitura, eu desisti. Já fiquei só no contrato e no registro de firma lá e deu. Então, transacionar isso de forma muito rápida é importante. O ISS, que é dos impostos municipais, aquele que nós temos mais receita, maior valor, maior processo, é importante também que as suas equipes estejam preparadas para fazer a expansão da base de contribuintes, o monitoramento dos principais setores, seja o setor financeiro, o setor bancário, seja o setor de saúde. Uma das contas que você vai mais pagar é o serviço de saúde no seu município, seja nos serviços relacionados à construção civil, seja nos serviços de limpeza, de vigilância, serviços estratégicos do seu município. Você tem que olhar para dentro da sua estrutura e ver quais são as áreas que tomam serviço. Daqui a pouco você é uma área ligada à mineração, então você tem uma série de serviços voltados a esse processo. Você é uma área de reflorestamento, tem muita floresta no seu ambiente, então tem vários serviços atrelados ali. Fazer esse monitoramento do serviço, a revisão das alíquotas, um processo também de introdução das suas malhas, das suas áreas de inteligência, né? Fortalecer essas iniciativas são importantes na questão do ISS. Não posso deixar de falar do imposto de renda retido na fonte, que de uma forma ou de outra se tornou a receita própria que mais cresce nos municípios nos últimos 4 anos. Os prefeitos que passaram aí, a receita própria que mais cresceu percentualmente foi o imposto de renda retido na fonte. Há uns anos atrás, o governo, lá em 2015 e 2016 até, eles não tinham dinheiro, eles sabiam que estavam fazendo errado.
Mas eles tomaram uma medida de soltar uma instrução normativa que dizia que o imposto de renda retido na fonte só poderia ser retido aqueles dos servidores e não dos serviços de terceiros. Mas isso era só para fazer caixa, não tinha dinheiro no governo. Eles sabiam que lá na frente iam ter que pagar essa conta, mas eles precisavam de dinheiro, trancavam tudo, compensações de INSS, de análise de funcionários, trancava tudo porque você precisava fazer caixa no governo federal. E criaram essa instrução normativa. Foi derrubada no judiciário em sequência, né? E o pior, não para nós foi melhor, foi derrubada com uma ampliação da base. Então, hoje, todos os serviços e produtos que você adquire, até a gasolina que você adquire, tem imposto de renda retido na fonte. Serviço de energia elétrica tem imposto de renda retido na fonte. Não é mais só daquele serviço da limpeza, construção civil e os meus funcionários. É todos, é o tributo próprio, a receita própria, melhor dizendo, que mais cresce entre as receitas, percentualmente, entre as receitas próprias dos municípios. E essa não precisa fazer nada, absolutamente nada, só precisa praticar o trabalho de casa, ter o servidor capacitado da área, que faça as retenções, que tenha a elaboração de um ato normativo com as previsões dessas retenções e das alíquotas adequadas, identificar os seus fornecedores, informar eles que essas coisas vão acontecendo. A maioria de vocês já deve estar fazendo, mas não percam tempo se vocês não estão fazendo isso. Isso é a receita que vem se tornando mais forte. Não vou deixar de falar de outras receitas importantes também, de poder polícia, taxas que vocês cobram. Por exemplo, o lixo. Das 3 contas que você vai pagar para fornecedor, uma delas, mais altas durante o ano, uma delas vai ser lixo. A comunidade lá não acredita nisso, não vai acreditar que para fornecedor que você paga, despende um recurso público ao longo do ano, uma das contas mais pesadas que você tem para fornecedor, não estou botando funcionário, nada, para fornecedor, uma delas é o lixo. E isso acontece porque nós fizemos escolhas, obviamente, que é para com lixão, aterro, etc. e tal, né? Nós fizemos uma escolha, preservação do meio ambiente, só que isso é caro. E a maioria da sua população nem tem noção que você gasta muito mais para recolher o lixo do que para vacinar, do que para cuidar dos idosos, do que para fazer saúde preventiva. O lixo é caro. E isso precisa ser bem claramente dito para a sua comunidade. É caro o lixo, tem um custo. Para isso tem uma taxa. Se você não aplica isso também, você está tirando de outras fontes de receita. De algum lugar você vai pagar isso. Então é preciso saber também utilizar os instrumentos que você tem, as ferramentas que você tem arrecadatórias, para cobrir as despesas que você tem. Certo? É uma das contas mais caras que você tem, e tem isso. A COSIP já está culturalizada na maioria dos municípios, que é a taxa, a contribuição sobre a iluminação pública, né? Ela foi, inclusive, alargada pela emenda 132 agora, você pode utilizar até para expansão de redes agora. Manutenção, expansão, melhoramentos das redes e, inclusive, agora você pode utilizar para monitoramento, porque você sabe que hoje que você contrata o serviço de iluminação pública, ele já não vem só para a iluminação pública, já vem ali acoplado serviços de tecnologia relacionada a monitoramento, serviços de circulação de pessoas, de manutenção dos logradouros públicos. Tudo isso, essa taxa hoje, essa contribuição hoje pode ser utilizada para esses recursos. Está ampliada pela emenda 132, está valendo já esse ano, né? Só precisa atualizar a sua legislação. A emenda é do final do ano passado. Mas eu falei rapidamente de alguns insights nas receitas próprias dos municípios, mas quero falar que a gente está sentado, antes de olhar e tentar ampliar as nossas receitas sobre os nossos contribuintes, nós estamos sentados em cima de um monte de dinheiro. No país, devem para os municípios, e nós consideramos líquido e certo, 730 bilhões. Isso são 3 vezes o orçamento de todos os municípios juntos, praticamente. Pegar toda a receita dos 5.571 municípios, tudo junto, é umas 3 vezes o orçamento de todo mundo, é o que devem e que nós consideramos líquido e certo. Segundo os municípios, são líquidos e certos os devedores. Então, antes de nós irmos cobrar alguma coisa, nós devemos aprender a cobrar de quem já nos deve 730 bilhões. Em Minas Gerais, são 27 bilhões que devem os contribuintes aos 853 municípios. Então, preciso fazer isso. E eu não entendo, porque se é a atividade de cobrança, porque aqui é cobrança, é cobrar, certo? Aqui é cobrança. O cara deve, está devendo, é considerado líquido e certo, e eu tenho que ter dentro da minha estrutura uma linha de produção de cobrança. É o único setor de cobrança que eu conheço, em qualquer lugar de cobrança, que não é proativo. Porque cobrar tem que ter proatividade.
As prefeituras ficam sentadas em berço esplêndido, o cara da dívida ativa está com a bundinha lá esquentando, recebendo o olerite dele todo mês, e não tem cobrança. Não tem cobrança. Nós precisamos mudar um pouquinho a visão de mundo, de que nós precisamos valorar efetivamente quem contribui, em detrimento de políticas mais adequadas a estes, e não aqueles que são devedores contumazes. Tem a prática de faltar com as suas obrigações junto ao conjunto da sociedade, ao longo dos períodos que nós estamos estabelecidos. E aqui está uma série de iniciativas que nós podemos utilizar para cobrança, o aumento imediato, SPC, Serasa, é um time aí, pessoal. Né? Cobrança call center, quer dizer, tem que ligar, eu nunca vi. Se vocês já tiveram passar pela dificuldade de ter uma dívida, vocês imaginem o quanto as empresas ligam para o sujeito. Olha, aquilo poderia até prejudicar a marca dela, de tanto que ela liga, nunca mais, mas aquela baixa potencial de imagem negativa que fica de tanto eu ligar por um crédito tão pequeno para aquela marca e ele continua insistindo, não pensa que lá não tem análise dos impactos relacionados a isso, é porque a perda de valor que eu tenho da minha marca é insignificantemente menor do que as necessidades e do que o sucesso das cobranças que eu faço quando eu faço essa pressão, porque cobrar é fazer uma certa pressão, certo? Positiva, adequado. Então tem que tirar o telefone do gancho mesmo, tem que mandar conciliações. Aqui o fórum entra, ninguém mais, a CNJ não quer mais saber dos 3 tipos de processos que mais tem na justiça, um deles é de execução fiscais. Então o CNJ já há muitos anos soltou medidas que devem se procurar os trabalhos de cobrança extrajudiciais. Então todas essas práticas são bem-vindas pela justiça e a conciliação é uma delas. Inclusive os fóruns locais intermediam isso, manda a cartinha do juiz, fica o funcionário do município lá para receber e tal, tentar parcelamento, fazer os processos, a conciliação, a transação, aliás, que é outra iniciativa bastante importante, parcelamento por cartão de crédito. Quem estabelece, o cara vem lá, paga na dívida ativa, paga a primeira, nunca mais aparece. Pega a certidão negativa, vai embora. Se você introduz o pagamento pelo cartão de crédito, nem que ele não pague mais, a administradora de cartão paga para você. Ela obrigatoriamente ela garante. Se você for para o almoço hoje e não pagou, não vai pagar sua fatura de cartão de crédito, não pensa que o restaurante vai ficar sem receber o valor dele. A administradora de cartão garante. Então, quer dizer, nós temos a garantia do recurso, se nós criarmos políticas adequadas para estabelecer o uso do cartão de crédito, a publicidade dos devedores. Rondônia, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado determina que tu publique na página, no site de transparência, todo mundo que deve para o teu município. Todo mundo. Esse tipo de exposição é legítima, legal, desde a criação do Código Tributário Nacional. Se você escrever agora no Google, devedores, PGFN, você vai conseguir olhar e vai movimentando lá no Google. Não para de olhar aqui, mas continua, só bota devedores, PGFN. Você vai ver todo mundo que deve no seu município. É só selecionar por município, ver a dívida e você vai ver todo mundo que deve, os valores, o que deve para a União. Qual o tipo de dívida que ele tem, se é fundo de garantia, se é INSS, se é imposto de renda, você vê tudo aberto, de qualquer município. De qualquer município, você consegue ver da União. Está público, é público. Isso constrange, cara. Securitização já é para grandes municípios, tipo Divinópolis, assim, para cima, assim, uns menores também tem. Tem que ter dívida, né? Dá para fazer a securitização, é bem interessante também para esses grandes municípios. Aqui o Belo Horizonte, o PBH, né? Eu acho que fez bastante projeto nessa situação, nessa linha, também são alternativas. Bom, muitos municípios nós temos as questões das transferências, o IPVA, 50% é nosso, então vale a pena também aqui campanhas de conscientização. Acho que às vezes assim, muito empresário chega no prefeito e diz, tem que melhorar as rodovias, a estrada, a entrada da cidade, o bairro. Aí tu vai olhar lá no pátio, na garagem dele, os caminhões que ele transporta, os caminhões de transporte dele, tudo escrito Belo Horizonte. Pô, mas aí tu não me ajuda a te ajudar. Né? Então tem que conversar com o cara e dizer, vem cá, meu amigo, quero tudo emplacado aqui, tu quer que eu melhore as vias, eu quero melhorar, mas eu preciso também de recursos. Tu está ajudando o prefeito lá de Belo Horizonte, por melhor que ele possa ser, ele não vai ajudar a melhorar em nada a nossa rua aqui.
certo? Eu preciso que tu deixe o dinheiro aqui. Às vezes o vereador está indo para a Câmara e mete pau e pede solução e providenciamento na rua Duque de Caxias, que está mal servida, que tem que melhorar, manda lá para a Secretaria de Obras um pedido, sai o vereador está lá com o carro, Belo Horizonte. Não, para aí tem uma coisa errada, né? Caminhonete 300 mil, recolhendo o imposto para outro município. Então, essas coisas assim, de acompanhar, o prefeito está lá inaugurando uma ponte, uma melhoria de um asfalto, está chegando lá no bairro para chegar, todos os carros parados, vamos inaugurar, ele olha os carros, tudo outro município, né? Poxa, essas campanhas, esses discursos, essas falas, tem que estimular também a presença e o impacto disso. As legislações também de atração e registro, né? Municípios que inclusive pagam a taxa, desde que ele mantenha 5 anos o veículo ali. Tem muitos municípios que têm leis que você paga o registro do imóvel, desde que ele mantenha os 5 anos. É um ganho para o município, que você vai olhar o valor do registro, o valor do IPVA, é um ganho satisfatório. O ICMS continua sendo a receita que mais distribui recursos no país, mais que o FPM. Então, o ICMS, o VAF, é importante para os municípios mineiros. Sem dúvida nenhuma, fazer análise das guias, fazer análise do acompanhamento, exigir do Estado a disponibilização desse processo. Eu sei que vocês usam bastante aqui as empresas de consultoria, não tem problema nenhum, isso é importante. É importante buscar o conhecimento fora quando não se tem, mas é importante que esse conhecimento se estabeleça ali também, que você coloque seus servidores do lado para aprender a fazer isso, porque você está pagando pelo conhecimento, o conhecimento tem que ficar, certo? Então, monitorar saídas de transporte, aqui eu estou deixando alguns gatilhos que são importantes ao longo do ano de fazer essas análises, tá? O FPM é importante também, para os pequenos e médios municípios, a principal receita de entrega. O que é importante aqui? Acompanhar os censos. Quando tem censo, e a gente teve uma dificuldade de fazer os censos nos últimos anos, vocês viram aí que quando saiu o último censo, uns 400 municípios, deu uma gritaria, uma briga e tal, porque muito município ficou fora, perdeu, ficou menor, e aí, com a liderança do presidente, Dr. Marcos Vinícius, junto com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, conseguiram garantir aí uma transição para esses municípios, né? Uns 400 municípios aí, né? Durante esse processo. Então, acompanhar o censo também, estimular pessoas lá do teu município a participar, inclusive sendo recenseadores, participar dos concursos, para que você saiba realmente, pessoas que estão daquela área possam garantir a contagem, senão aparece qualquer um, passa para fazer recenseamento lá e não vai nas áreas, bota vago, não ocupado, vago, e aí não conta a população. Tá? E isso tem impacto sobre outros índices, na educação, na saúde, na assistência social. A população, em várias transferências de receita, tem impactos também. O ITR, pessoal, 100% da receita é do município, se você se conveniar, então tem a possibilidade de você se conveniar, tem a possibilidade, tem municípios, especialmente municípios com boa área territorial, no Mato Grosso do Sul, ganhando muito mais recurso hoje de ITR do que de FPM. Há 15 anos atrás, quando a gente dizia haverão municípios que virão a Brasília fazer caravanas para discutir o ITR, não mais o FPM, as pessoas duvidavam. Hoje isso já é realidade em uma parcela menor, mas já é uma realidade, especialmente esses que têm área territorial. Bom, não vou nem falar da CEFEM aqui, porque o secretário Alisson é um expert no assunto, vem de um município, inclusive, que tem uma grande questão. Eu sei que é extremamente importante para vocês a questão da CEFEM, mas, obviamente, tem que fazer esse olhar crítico de acompanhamento, inclusive de estímulo. Nós temos feito um trabalho muito forte que nós não acreditamos mais no processo dos convênios, embora estimulemos ainda, que é o que tem. Então, nós temos que abraçar os convênios, nos instrumentalizar nisso. Mas está na hora de nós fazer um enfrentamento para que os nossos agentes fiscais possam, de fato, vir a fiscalizar o processo. A Agência Nacional de Mineração é envelhecida, ultrapassada, tem poucos técnicos, e eu não acredito que uma pessoa dedique a sua compreensão de tempo e a sua energia dentro de um processo de governança, né, a atender uma área onde ele ganha a menor parcela. A União fica com uma parcela pequena, dividida ainda tanto para cá, tanto para lá, uns 10%, 12% que vão para um monte de... Então, a própria agência, quando ele vai organizar as equipes de trabalho dele, ele dedica para aquilo que traz mais valor para ele financeiro. Então, mais nas licenças do que na própria CEFEM. Então, a CEFEM, ela é grande em receita para nós.
e o outro agente está trabalhando para botar dinheiro. Então, a própria estrutura trabalha para aquilo que dá dinheiro para ela. Então, nós precisamos, na verdade, municipalizar a etapa ou nos fortalecer nesse processo. É uma luta que tem que enfrentar, inclusive, a própria agência nisso, no processo político. Simples Nacional também é uma etapa grande, que também é importante ter atenção. Muitos municípios de vocês têm pequenos contribuintes e dali virão um grande foco das vossas receitas de ISS, de transferência de FPM, do VAF, né? Dentro desse processo. E assim, ainda do ponto de vista dos insights, fazer essa mudança que eu venho tentando provocar nesse processo de valoração. Por que você não valoriza quem recolhe o seu tributo? A maioria dos seus contribuintes, todo ano vai lá e paga nos prazos que você define o IPTU. E para ele você não bate palma e nem dá um mérito de 1% a mais, 2% a mais, 3% a mais, porque ele paga em dia no ano seguinte. Mas com certeza no final do ano, algum vereador, ou mesmo a sua estrutura, ou mesmo o senhor, vai criar um refis para quem não pagou. Então você sempre premia o mal pagador. Eu não estou dizendo que nós não temos que estimular o sujeito que eventualmente ficou sem pagar, mas nós temos que mudar, a catequese aqui tem que ser outra, mudar, nós temos que bater palma e premiar quem paga em dia. Olha, se ele vem pagando a parcela única, que tem um desconto de 20%, ele pagou esse ano, pagou o ano passado, o ano que vem eu vou dar um desconto a mais para ele de 2%, que faz 2 anos que ele paga em dia, ele vai ganhar os 20% e mais 2%, porque eu vou premiar quem paga em dia, para ver se eu estimulo o sujeito que fica esperando o meu refis lá. Eu tenho que estimular os bons pagadores. Na própria estrutura das conformidades e do compliance tributário, as práticas que você precisa adotar. O sujeito que é sério contigo, que cumpre com as obrigações tributárias dentro da tua administração tributária, ele tem que ter privilégio. É que nem os municípios têm usado, vamos dizer, quando você compra uma geladeira, você vai lá e olha lá, A, B, C e D. Essa gasta menos energia, poupa mais, aquela gasta mais, etc. e tal. Assim também é o contribuinte. Tem os classe A, que tem que ter atendimento privilegiado, são os teus clientes Prime, nunca atrasaram, nunca pagaram, eles têm que ter vantagens competitivas para agirem assim também, e estimular outros a perseguir essa categoria Prime, certo? Essa visão precisa introduzir, esse é um insight importante que eu acho que no processo de planejamento estratégico da política tributária deveria estar instrumentalizado. Capacitação, criação de processos relacionados à carreira, e vamos entrar na reforma tributária, que é o que vem mudando aí um processo dessas questões. Acho importante também tratar um pouquinho aqui da reforma tributária. Vai mudar, e para nós municípios vai mudar o ISS, vai mudar completamente de figura, porque vai entrar uma estrutura que nós nunca vivenciamos. Participamos no VAF, mas nunca vivenciamos nem no processo operacional, nem no processo decisório. E a reforma tributária veio porque, obviamente, há características de conflito de competência, ninguém sabe se aquilo é ICMS, se aquilo é ISS, há uma complexidade excessiva sobre a carga tributária no país, sobre os processos, a burocracia, sobre o que nós desenvolvemos, um litígio enorme, uma insegurança jurídica sobre os fatos, falta de transparência nas ações. Então, uma série de tensões que geram um ambiente também difícil para o processo. Dentro disso se desenvolveu uma nova tributação que junta, aqui pessoal, junta o ICMS e o ISS, o ICMS dos estados, o ISS dos municípios, e vai transformar e criar um tributo único, nosso, tanto dos estados quanto dos municípios, e vai chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Tudo vai ser tributado aqui. Até o que não é tributado hoje no ISS e até o que não é tributado no ICMS. Por exemplo, locação de bens móveis, certo? Aluguel. Vai ser tributado. Tudo vai ser tributado aqui, todos os bens e serviços. Esse vai ser o tributo nosso, certo? E a União vai ter o CBS, que é uma contribuição de bens e serviços, tem o mesmo fato gerador, é tudo igualzinho, só que esse aqui é só da União. Vai substituir o COFINS, vai substituir o PIS, né? O IOF sobre seguros também, uma parte do IPI. O IPI ainda se mantém, mas mais por causa da Zona Franca de Manaus. Para nós vai cair mesmo, vai lá para o imposto seletivo.
mas PIS e COFINS aqui vão se transformar nessa contribuição. E aí tem características, base ampla, como eu disse, tudo. Qualquer bem e serviço, qualquer operação de bens e serviços onerosa vai ser tributada. Não cumulatividade, que é algo novo para os municípios, porque nós tributamos em cadeia, cumulativo. Tributou aqui, não interessa. Prestou para esse outro, é outra prestação, não interessa. Nós tributamos todos. Agora, a não cumulatividade está presente em todas as fases. Desonera o investimento, a tributação é no destino, é um fato importante. Hoje, a grande maioria da nossa estrutura de sistema tributário é tributado na origem. Isso está mudando, vai ser no destino, no consumo, certo? Onde consumiu o produto, onde adquiriu o produto, onde se serviu desse produto. Isso está mudando. Então, não é mais, eu tenho uma indústria lá, eu fabrico calçados. Né? Vai ser onde é comercializado o calçado, onde é vendido e não mais onde fabrica, como é hoje. Então, para o contribuinte, uma rápida devolução dos créditos acumulados, rápida mesmo, rápida, 3 dias, né? a possibilidade aqui, uma legislação única, é uma única legislação, a cobrança é por fora, isso quer dizer que você consegue ver o tributo. Hoje você foi almoçar, pagou R$100, você não sabe quanto tinha de tributo ali. Agora não, agora o almoço vai ser assim, R$75 de almoço, mais os impostos. Vai ser 28%, então é 75%, 28% em cima dos 75%, certo? Então, os impostos, sempre por fora, você vai enxergar o que tem de imposto naquela fase. Desonera as importações, a gestão é compartilhada, né? Aqui, totalmente paritária, Estado não tem mais forte. Não é o governo do Estado vai mandar. Não, nenhum nem outro, é paritário na mesa, e aqui também é partilhada, porque tem, como é a mesma legislação, há coisas que precisam ser feitas nas duas pontas, compartilhada. Ninguém é mais que ninguém, nem a União mais que estados e municípios, nem vice-versa. E é uma tributação que é usada em 174 países do mundo, então é dentro dessa linha. Um outro imposto, tem o IBS, o CBS que vocês viram ali, existe um outro que vai ser cobrado pela União, nós temos parte na arrecadação. Uma das premissas da construção dessa reforma é que tudo que fosse criado de tributo novo, e esse é um tributo novo, tinha que partilhar, porque nós não íamos ter a mesma experiência que nós tivemos em 88, quando eles criaram as contribuições, não colocaram a gente dentro, ficaram aumentando ao longo do tempo PIS, COFINS e tudo que é contribuição, e gerando benefício para o contribuinte no imposto de renda, onde nós tínhamos parte, nós pagando a conta, ajudando a pagar a conta lá no FPM, e eles aumentando nas contribuições. Então, o imposto seletivo, ele tem caráter regulatório, de estimular o consumo de mercadorias e serviços prejudiciais à saúde e à educação, fumo, bebidas alcoólicas, carros entrou, né? E aqui carros, cá para nós que não foi por causa do prejuízo que ele causa ao meio ambiente, como está estabelecido em lei. Foi só um gatilho, porque obviamente o IPI está caindo, e uma das grandes arrecadações que a União tem no setor automobilístico é o IPI. Então, eles tinham que ter uma fonte de subsistência aqui e jogar os veículos para dentro desse processo, alegando que eles também causam, são prejudiciais ao meio ambiente, no caso, né? Então, o seletivo a gente tem uma parte. Como eu falei, o fato gerador, de todas as operações, tudo que é bem, tudo que é serviço, vai ser tributado. Bem, qualquer material, imaterial, inclusive o direito à cessão, qualquer operação que seja qualificada como operação com bem, né? As onerosas, algumas delas estão sujeitas à tributação também, certo? Até as onerosas, não onerosas, aliás, estão sujeitas à tributação, então não escapa nada. Nós vamos fiscalizar os municípios, quando eu disse que é no destino, existem operações no seu município que são da Petrobras. Existem operações no seu município que são da Amazon. Existem operações no seu município que são do Google, da Netflix, do Mercado Livre. Você vai fiscalizar, sua administração tributária tem que estar preparada, porque vai fiscalizar tudo isso, porque é consumido no seu município. Google, Petrobras, Amazon, Netflix, Mercado Livre. Mercado Livre atua mais que banco em escala de município. Tudo isso vai ser tributado no seu município, agora com a mudança da origem para o destino. Então, é importante também nós termos essa visão desse processo. Não é mais onde faz, mas é onde consome, na gôndola.
certo? De uma forma geral, a regra geral é que os serviços, bens móveis e materiais de direitos, o local de incidência é o local do domicílio principal do destinatário, exceto nas tabelas que nós vamos ver a seguir aí, né? Que por exemplo, um celular, eu adquiri um celular, bem imóvel material, adquiri um celular, uma geladeira, tá? Local de entrega, então quer dizer, eu fui na loja que eu comprei, naquele município daquela loja, é lá que é devido. Ou eu comprei para entregar em casa, né? Então, na destinação do bem ao destinatário, né? O local da entrega dele, na casa dele. Um bem imóvel, construção civil, serviços que são feitos no local do bem, serviço prestado fisicamente sobre a pessoa física, ou fruído presencialmente, quer dizer, cabeleireira, massagista, serviços que são feitos sobre elas, ou mesmo um show, né, que são serviços fruídos, um evento de teatro e tal, no local da prestação, né? Então, aqui vai definindo todas as hipóteses que você tem no seu município dentro desse processo. Para isso tudo, o cadastro vai ser uma parte fundamental. O que eu estou dizendo aqui, estou passando, talvez seja menos focado na vida dos senhores e das senhoras no seu dia a dia, mas o senhor e a senhora vai ter que pedir muita energia do seu secretário de Receita, do seu secretário de Fazenda, ou das suas equipes de administração tributária para atentar a isso, porque isso vai ser fundamental para que o recurso possa acontecer lá, certo? Então, naquelas agências, eu disse que respirar é importante, e você compreende a importância da Receita ao longo do seu período de gestão, você vai encontrar um tempo para fazer as cobranças certas e adequadas durante a semana ao seu responsável por essa pasta. Que o senhor é o estratégico, a senhora é o gestor estratégico do processo, vai cobrar daquele plano tático esse processo, certo? Então é fundamental que as questões de cadastro sejam importantes, porque elas vão definir esse ambiente de destino final do processo, e vai ser um cadastro único, integrado, CNPJ para todo mundo, município, estado e União, o mesmo processo. Nota fiscal, aqui, de tudo que eu falar aqui, você só se lembrar que disso aqui, né, eu já estou feliz, tá? Porque isto é a peça fundamental do processo. A nota fiscal eletrônica, você vai se perguntar e vai voltar, vai anotar para perguntar para quem você está escolhendo, lá eu já escolhi o secretário. Tem nota fiscal eletrônica de serviço no meu município? Sim ou não? Se não tem, tem que ter. Vai ter que implementar. Não tem saída. Não dá mais para ser no papel, no talão, sei lá o quê. É nota fiscal eletrônica. Certo? Segundo, a nota fiscal eletrônica está sendo encaminhada para o repositório nacional, via convênio. Se não estiver sendo encaminhada para o repositório nacional, tem que fazer. Não tem saída. Inclusive, a lei complementar que vai surgir aí do PLP 68, está impondo uma punição para o ente da federação que não cumpre com isso e não deposita os documentos fiscais eletrônicos lá, que suspende a transferência dos recursos voluntários. Então, a emenda do senador ou do deputado que tu estava esperando lá vir, esquece, não vem. Tá? Não vem recurso de transferência voluntária. Isto aqui é fundamental. Por quê? Porque se vai ser tudo automatizado, tudo agilizado, tudo lá no comitê, para distribuir o recurso, eu preciso saber para onde mandar o dinheiro. No documento fiscal é que vai ter o destino. É dali que eu vou tirar o destino. Eu tenho as hipóteses de destino, mas eu vou olhar no documento fiscal qual é ela que estabelece ela. Então eu preciso ter o documento fiscal eletrônico lá no repositório para poder fazer um manuseio disso e saber onde é o destino. Ah, o destino é Ipatinga. Ok, é Ipatinga. Muito bem. Agora, quanto que eu tenho que mandar para Ipatinga? Eu preciso saber do documento, que eu preciso saber os valores que estão ali, para poder disponibilizar os valores para lá. E o contribuinte tem direito a crédito das fases anteriores das aquisições dele, tem direito a crédito. Se não tiver documento, nem ele te acredita. O teu cidadão, o teu empreendedor do teu município vai berrar contigo se tu não tiver isso. Acredite, porque ele não vai vender, ele não vai conseguir, o preço dele vai ser caro porque ele não consegue se acreditar. Você está arrebentando ele se não tiver documento fiscal. Isso vai ser impositivo a partir de 2026. Então, estou dando prazo, já que a gente tem, esse primeiro ano tem que fazer isso. Estou até tomando a liberdade aqui de deixar alguns contatos, lá da área de finanças da CMM, porque
pessoal, eu estou em dúvida. Eu não consegui entender muito o que aquele gordo careca disse lá, mas ele disse que era importante. Então, faz contato, liga lá para tirar. É nota fiscal eletrônica de serviço, eu não sei se o meu município tem, não tem. Precisa resolver isso esse ano, que vai passar agora. Quem já consegue resolver agora, melhor ainda. Tem uma equipe pronta só para atender, vídeos, materiais, estrutura, para fazer isso acontecer, certo? Vocês vão precisar disso, tá? Não tem saída, tem penalidades, tem suspensão, né? Não vou nem avançar aqui que eu não tenho mais tempo. A alíquota é uma das competências que nós temos na reforma tributária. Os senhores vão continuar podendo estabelecer as alíquotas, tá? Então, é uma das competências mantidas. A gente perdeu algumas competências centralizadas, mas nós ainda mantemos as nossas alíquotas. Mas acho que muito poucos de vocês vão mexer em alíquota. Porque, não, eu quero aumentar a alíquota financeira, do sistema financeiro. Não vai. Ah, mas como que não? Do cartório? Não vai. Porque na hora que você... A alíquota vai ser única, não vai ser mais por atividade. Na hora que você aumenta a alíquota do seu município, você aumenta para todo mundo. Aumenta para a farmácia, aumenta para o supermercado, aumenta para o hotel, aumenta para todos. Então vai aumentar o custo do arroz, do feijão lá no supermercado. Então você não vai aumentar, pode apostar. Quando você fizer o primeiro movimento, você aumenta para tudo. Para o serviço funerário, para o serviço que você, da construção civil, para qualquer coisa do seu município, que é uma alíquota única agora. Uma única alíquota, não é mais setorizada como é nos nossos municípios. Você aumenta todos os serviços de saúde, todos os serviços de educação ao mesmo tempo. Se você aumentar 0,1, aumentou 0,1 para tudo, certo? Então, eu acho que vai ser muito raro haver aumentos aqui, porque você fica, a sua estrutura fica menos competitiva que a do vizinho, certo? Então é importante isso aí. Façam na largada, depois não façam mais, até o pessoal não perceber. Porque na largada, entendeu? Todo mundo vai achar que foi da construção do sistema. Depois, ao longo do tempo, todo mundo vai perceber que é você que está aumentando, porque não aumenta no município do lado. E a alíquota é o somatório, obviamente, de estados e municípios, né? Vai ter alíquota de referência, você não precisa nem mexer, nem criar a sua alíquota se não quiser. O Senado Federal vai criar uma alíquota de referência para cada serviço, para cada estrutura, e aí você pode ter as suas alíquotas, a sua alíquota, né? Mas se você não fizer, vai ficar valendo a alíquota do Senado Federal. Tem neutralidade, que é importante, as pessoas dizem, a carga tributária vai aumentar, a reforma tributária veio para ferrar, veio aí, vai aumentar tudo aí, essa carga tributária e tal. Isso é um pouco política, né, pessoal? Mas faz parte do jogo. Mas deixa eu tentar dizer assim, existe um gatilho na emenda constitucional que se chama neutralidade. Eles vão somar quanto se arrecada de ICMS e ISS, e digamos aqui que é 1 trilhão. E não poderá ser mais do que 1 trilhão. Então, as alíquotas de todo o sistema vão ter que ser construídas para garantir 1 trilhão. Nada mais, nada menos também. Certo? Em 2035, o Senado vai ter que revisar. Se nós estivermos arrecadando acima do teto, o teto cresce com inflação. O IPCA vai crescendo, né? Aplica o IPCA. Também ficar parado também não dá, né? Vai aplicando a inflação. Então, aquele 1 trilhão, mais a inflação, em 2035 tem um valor lá. 1 trilhão 238. Se tiver acima disso a arrecadação, vão ter que mexer nas alíquotas para baixar. Não pode aumentar a carga tributária para o contribuinte. Ela pode mudar. Talvez esse setor aqui pagava mais, ele vai pagar menos, principalmente a indústria, vai pagar menos. Esse setor de serviços pagava menos, vai pagar mais, mas no conjunto há uma neutralidade. E eu estou indo para o fim aqui só para mostrar a transição. Está bravo não? Tem a transição aqui, tem comitê ainda, tem uma série de coisinhas aqui, eu vou passar rapidinho. 2026, começa lá, lembra da nota fiscal? Para eles fazerem isso aqui, aplicar uma alíquota de teste do IBS, que é nosso, estados e municípios, da CBS, que é da União. Ah, mas então vai aumentar a carga, porque aqui os contribuintes vão estar pagando PIS, COFINS. Não, ele vai compensar lá no PIS e COFINS, o que é só para testar mesmo em 26, vai ter que ter documento fiscal, senão não funciona. Em 27 entra um outro teste, né, que é dividir o IBS estadual e municipal para ver como é que vai ficar nos municípios, os 5.571, extingue o PIS e COFINS e passa a valer já em 2027 a CBS. A CBS, então, que é da União, Contribuição de Bens e Serviços, começa a entrar em 27. Tá? E entra também em vigor o seletivo, tá? Que é aquele regulador. O nosso, que é o IBS, ele vai começar a entrar em 29.
Em 29 começa o IBS e começa a cair o ISS. Então ele entra 10% de IBS e começa a reduzir lá 10% de ISS. E aí até 2033, onde extingue de fato o ICMS e o ISS, e aí só tem IBS. Tem um seguro receita, porque alguém pode dizer assim, eu vou perder dinheiro, meu município vai perder, perdedor. Pode perder na potencialidade, mas no ganho real, no processo real atual, não. Porque as receitas vão ser calculadas, e aqui outro ponto que você vai guardar, de 2019 a 2026 é o corte. Nós vamos ver qual foi as suas receitas de ISS em 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. E vamos ver isso de todo o país. O teu ICMS também, tá? O teu recebimento de ISS. E aí vamos ver quanto disto que tu tem no teu município, lá em Coronel Fabriciano, nós vamos ver quanto tem de ISS e ICMS de 19 a 26, e aí quanto disso participa no bolo dos 5.571 municípios. Porque essa parcela nunca poderá ser menor. Essa parte você terá que ter sempre. Para ter menor do que isso, tem um seguro receita, que garante pelos próximos 50 anos que você, corrigido pela inflação, essa sua média de 19 a 26, ela é corrigida para que garanta esse seguro receita que você não vai ter perdas ao longo do tempo, tá? Então isso é bem importante aqui, ó, ISS, cota parte, ICMS de 19 a 26. Nós temos aí 2 anos para ampliar as nossas receitas, porque se você ampliar suas receitas agora, você vai participar maior do bolo. O bolo é um só. Se você cresceu no bolo. Certo? A não ser que o bolo cresça mais do que você. Aí você vai diminuir, porque o bolo é um só. Importante as ações dos nossos colegas da administração tributária para isso, fazer crescer as receitas em relação aos outros e em relação a si nos próximos 2 anos, para ter uma segurança, uma proteção, um seguro para os próximos 50 anos. Eu vou arrecadar mais do que eu arrecado hoje, depois, no IBS. No destino eu vou ficar melhor, não tem problema, mas tu garantir um seguro melhor para ti. Garantir um seguro melhor para as gerações. Prazos aqui, eu volto a reforçar, né, que é o destino, 19 a 26. Então, isso aqui, cota parte. Poxa, eu sei, mas isso aqui eu não posso deixar de falar, porque isso foi um ganho fundamental do ponto de vista, principalmente desse Estado. Não vai passar mais a cota parte do ICMS, não vai mais passar pela mão do Estado. Eu sei que vocês agora já recebem todas as terças-feiras, não tem mais esse problema, etc. e tal, mas todos vocês passaram esse problema há algum tempo atrás. Ficaram com parcelas que são legítimas de vocês, que pertencem a vocês, retidas, apropriadas indevidamente. Certo? E isso não vai mais acontecer. Nós conseguimos introduzir na legislação um gatilho que vai sair direto do comitê gestor, onde os seus representantes estão, e vai vir direto para os municípios. Não passa mais pelos cofres do Estado, porque o Estado não arrecada mais diretamente esse tributo. Quem arrecada é o comitê, e ele vai distribuir, lá estão os nossos representantes paritário, tá, os dos estados também, mas vocês vão ter lá 27 de vocês também, então acho que isso garante. Então, a cota parte, ela vai ser entregue diretamente pelo comitê gestor. Acho que isso é importante. Aqui tem outras coisas, vou passar cashback, cesta básica, não vai ser tributado, simples. Fiscalização, já falei para vocês, nós vamos ter que fiscalizar uma série de setores novos, o contencioso também, os seus servidores vão participar dos julgamentos, vão julgar coisas de outros municípios, que os julgamentos vão ser centralizados. Minas Gerais vai ter várias câmaras dentro da turma. Comitê gestor, é importante que eu finalize destacando um pouquinho isso aqui, terão 27 representantes, obviamente, secretários de Fazenda, auditores dos seus municípios, são as pessoas que devem ser indicadas. Nós vamos ter aqui de Minas Gerais um grande número de colegas participando desse processo, né? Mais à frente isso vai acontecer. Se tudo acontecer agora, no final desse ano, no início do próximo ano tem eleição, os 27 membros dos municípios serão escolhidos pelos prefeitos, que é a instância máxima, que é paritária. São 27 coleguinhas do lado de lá dos estados, 27 de cá, decidindo os rumos de 1 trilhão. Então é muito importante vocês estarem atentos a isso, porque é decidindo os rumos das receitas do ISS atualmente e da cota parte do ICMS. E ainda vão ajudar a decidir os rumos do ICMS dos estados, da parte deles, que é 3/3. Né? Então,
aqui alguns pré-requisitos. Nós temos a possibilidade de são duas eleições, uma de 14 representantes, um titular, 2 suplentes, outra de 13, com voto ponderado das populações. Os pré-requisitos, né, tem que ter administração tributária lá no município, com pelo menos 2 agentes, secretários de Fazenda, auditores com 10 anos de carreira, ou chefes, assessoraram essas áreas de administração tributária por 4 anos, são candidatos a esse processo e que tenha nível superior. Tá? Então, isso aqui também mudou na lei. Hoje, o IPVA sobre aquáticos e aéreos, né? O IPTU, que vocês podem fazer por decreto, que a gente já falou antes ali, por decreto, não precisa. A COSIP, que a gente falou lá da expansão dos sistemas de monitoramento e preservação de logradouros, quer dizer, aqui, às vezes está sobrando dinheiro aqui, agora tu pode usar para serviço de monitoramento. Né? Então, ampliou o teu leque, né, da aquisição, os serviços que você pode usar para o custeio. Pessoal, isso aí tudo, Roncalli está aí? Está tudo com Roncalli, essa apresentação, vocês podem usar, pedir para a MM, aí ela disponibiliza para vocês, a gente não vai conseguir mais, que eu estourei todo o tempo. Tem outras coisas que criam fundos de desenvolvimento, o ITCMD, que é do Estado, algumas vinculações muito importantes aqui, o FPM, a Educação, Fundeb, que são partilhados com isso, né? Então aqui, essa telinha aí, para quem está tirando, aquelas primeiras ações, para não esquecer, nota fiscal, atualização da base, COSIP, a média, né? Pessoal, lá na CNM, lá tem um CETAT, que é o Conselho Técnico das Administrações Tributárias. Eu convido os secretários de Receita e os teus colegas fiscais, auditores tributários, a participar, é de graça, é só se inscrever, participar dos grupos de trabalho técnicos que estão mudando e transformando os processos de evolução das receitas nos municípios. Eu peço escusas pelo tempo excessivo, a Alisson e a equipe, dos excessos que passei. Quero reforçar, lembram do que eu disse, né? Eu sei que vocês vão esquecer, vocês vão se preocupar com o buraco na via, com a pressão na saúde, na educação, mas lembrem que é com receita. Você pode ter as melhores pessoas, as mais capacitadas lá, com os melhores projetos. Se ele não tiver recurso, daqui 2, 3, 4 anos, ele vai tirar das gavetas e dizer, puxa, era um baita projeto, queria ter feito, faltou dinheiro. Esse recurso é fundamental. Então é importante. Na nossa área, inclusive, a gente diz que 4 coisas são fundamentais para o bom gestor dar certo numa administração. 4 coisas. Uma delas é ter capacidade de liderança, outra é ter apoio político, né? Outra é ter o conhecimento e a quarta é ter receita. Bom, lá na nossa área, a gente diz que se ele tiver a quarta, ele consegue as outras 3. Certo? Porque se ele não tem apoio político, mas tem recurso, o apoio político vem. Se ele não tem capacidade de liderança e ele tem recurso, ele pode errar 1, 2 vezes, ele vai, com recurso, desenvolver essa liderança acertando. Se ele tem recurso e não tem conhecimento, ele ou os pares, ele adquire esse conhecimento no mercado, se apropria desse conhecimento e faz transitar na administração. Então, receita é fundamental, embora não faça parte do seu dia a dia, assim como você se esquece todo dia quando levanta de manhã, lembra de tudo, do cabelo, da roupa, do trabalho, dos compromissos, da hora, da fome, das atividades, mas não lembra que tem que respirar, e que respira, e que faz isso sem pensar, né? E a receita é isso também para a administração. Você não pensa, não vai marcar reuniões para pensar sobre isso, vai marcar reuniões para resolver os seus problemas lá na ponta, na assistência social, na saúde, na educação, mas ache um tempo, impõe às suas equipes um tempo para pensar em desenvolver essa parte das receitas também, porque elas vão ser fundamentais para a sua administração. Um abraço, valeu. O Roncalli já está me olhando ali com o olhar ferino. Eu vou ser bem rápido, viu, Roncalli? Parabéns ao Eudes pela elucidação. Eu vou ser bem breve, mas eu não posso deixar de falar algumas coisas aqui. Primeiro, Eudes, me permita um acréscimo de um outro elemento fundamental para o sucesso nas gestões públicas. Isso está no meu próximo livro, e uma palestra que eu dei com o professor Anastasia esse ano, e ele lembrou um elemento fundamental, que é a inteligência emocional. Tem muito gênio doido, tem muito secretário, você fala, o cara é fera, e atrapalha a equipe inteira, porque não tem inteligência emocional.
Um monte de gente rindo aí, vocês conhecem gente assim, né? E tem mesmo, né? Então, eu acrescentaria inteligência emocional ao lado desses outros elementos que muito bem disse aqui o Eudes. Vou ser rápido, quero dizer uma questão importante, o Eudes disse bem, a Receita é o oxigênio da administração municipal, né? E a administração tem que respirar. E eu quero lembrar uma questão importante. Se vocês me perguntarem assim, Alisson, como secretário de Fazenda, como ex-prefeito, 20 anos de experiência na gestão pública, não como consultor, como quem está lá na ponta assinando o documento, graças a Deus, sem um processo, nenhum problema. O que você acha que é a primeira coisa a fazer no município? Primeiro, a partir de janeiro do ano que vem, um planejamento estratégico e um planejamento estratégico fazendário. Dentro da fazenda, o que é mais eficiente para garantir recursos? Não sou eu que estou dizendo, é o STJ. Quem quiser anota para conversar com a sua procuradoria lá. Tema 1113 de 2022. O ITBI não tem que seguir planta genérica de valor. Ele tem que ser pelo valor venal. Então, é absolutamente necessário e mais fácil e rápido alterar justamente o próprio ITBI. Outra questão importante, Plano Municipal de Administração Fazendária, digitalização dos serviços, trabalho efetivo com os fiscais tributários, auditores fiscais, ter carreira própria. Tem cidades que não tem nem auditor fiscal, aí fica difícil pensar em arrecadação. A grande parte dos municípios do Brasil, a verdade é essa, fica esperando a FPM. Não trabalha a receita própria. Eu dei uma entrevista para o Estadão ano passado, depois me chamaram até atenção, puxaram a minha orelha, que eu fui muito duro com os municípios. Eu estou dizendo a verdade. Inclusive, eu faço minha meia-culpa como ex-prefeito que eu fui. Fiquei esperando a FPM, levanta a plaquinha em Brasília, vai ficar fazendo manifestação, mas a gente pouco faz, falo como ex-prefeito, para trabalhar a receita própria. O que nós fazemos com relação ao IPTU? Que agora pode ser feito, como bem disse o Eudes, por decreto. Vamos fazer? Tem custo político. Se for fazer, tem que fazer no primeiro ano. Lembremos de Maquiavel, o mal de uma vez, a bondade aos poucos. Depois você não bota isso no vídeo, não, depois vão recortar isso aí para ficar depois me prejudicando. Cuidado com os falsos profetas. Todo dia vão bater na porta de vocês falando assim, tem uma recuperação tributária aqui para você, tem uma recuperação. Em Nova Lima eu devo ter recebido umas 100 propostas de recuperações tributárias mágicas. Vai ganhar. Tem uma que o cara chegou com uma proposta tão doida que era 6 bilhões de reais de CEFEM. Que coisa mais absurda, 6 bilhões. O Brasil está na luta agora para tentar fechar um superávit aí, se fechar de 10, 20 bilhões ou um déficit de 30, 40 bi. 6 bilhões, o governo falou, não faz sentido, cuidado com os falsos profetas. Isso vai bater na porta toda hora de vocês. Por fim, montem um escritório de projetos para conseguir recursos efetivos, fica pedindo emenda às vezes, que não tem realmente aderência com a realidade. O que as pessoas efetivamente precisam? Quais os programas federais abertos? Quais os recursos que eu posso despender? Eu vou ter condição de dar as contrapartidas? Isso é absolutamente necessário. E, por fim, o ano que vem é o ano do PPA. O ano que vem, para encerrar, o ano que vem é o ano do PPA. Construam bons PPAs, não façam Ctrl-C, Ctrl-V, pelo amor de Deus. Bons PPAs. Nós temos duas metodologias de PPA. Desde 88, a Constituição estabelece o chamado orçamento-programa. Então, nós temos que nos valer do orçamento anterior, é verdade. Mas é possível, com um grande esforço, tentar fazer o orçamento base zero. Você entender efetivamente como que está a sua cidade, como é que vai ser a sua receita e quais são os seus projetos. E se cabe no orçamento. Não adianta fazer planejamento se não pensar na questão orçamentária. Eu agradeço a todas e todos, parabenizo o Eudes, agradeço a nossa Associação Mineira de Municípios, através do nosso presidente, doutor Marcos, e do Vladimir aqui, doutor Paulo Gilcoski da CNM. Teremos boas conversas daqui para frente. E parabenizar a nossa vice-prefeita eleita de Nova Lima. Eu chamava a Cissa de Kamala Harris, mas agora eu não posso, porque a Kamala perdeu, vou arrumar um outro apelido para ela aqui, a altura da nossa Cissa, nossa grande vice-prefeita. Pessoal, muito obrigado a todas e todos, obrigado pela oportunidade, um grande abraço, boas gestões em 2025.